A física quântica é a teoria mais surpreendente que a gente tem na física. Alguns fenômenos como tunelamento, emaranhamento quântico, dualidade onda-partícula, eles ilustram muito bem isso. Esses fenômenos, eles desafiam a nossa intuição, mas também a nossa capacidade de imaginação. E essa distância entre o que a gente acha que vai acontecer, que é a nossa intuição, e o que é previsto pela mecânica quântica, essa distância ela incomodou muitos físicos ali no início do século XX. E o Einstein foi um desses físicos, O Einstein foi um dos primeiros a usar conceitos da mecânica quântica para resolver um problema na física. Em 1905, ele resolveu um problema chamado efeito fotoelétrico usando uma ideia da mecânica quântica, que ajudou a consolidar a teoria. Agora, posteriormente, o Einstein se incomodou bastante com os desenvolvimentos que a teoria estava, com os rumos que a teoria estava tomando. Ele fez várias críticas da mecânica quântica e apresentou alguns desafios para aqueles que eram os defensores da mecânica quântica. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns argumentos do Einstein contra a mecânica quântica. Então, primeiro a gente vai falar sobre o ataque que ele fez à ideia, ao conceito de dualidade onda-partícula, que foi apresentado pelo Bohr, e que era algo essencial ali para a mecânica quântica, pelo menos no início do seu desenvolvimento. E depois a gente vai falar também sobre um outro argumento contrário à mecânica quântica que ele apresentou contra outro princípio, que é o princípio da incerteza do Heisenberg. Esse segundo ataque ficou conhecido como o paradoxo EPR. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre essas duas principais contestações do Einstein contra a mecânica quântica. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, que a gente fala sobre física, física quântica, sobre seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Quando a gente compara a mecânica quântica com as outras teorias clássicas da física, a gente vê que a distância entre a mecânica quântica e a nossa intuição é muito maior do que a distância entre essas teorias clássicas e a intuição. Ou seja, essas teorias clássicas são muito mais intuitivas do que a mecânica quântica. Vamos considerar um exemplo disso. Pega uma teoria clássica do tipo mecânica newtoniana. E aí você tem alguns conceitos ali, vamos pegar o conceito de trajetória. A ideia é basicamente que o objeto segue um caminho, e esse caminho pode ser conhecido, a gente consegue conhecer esse caminho usando as leis da física. A ideia de trajetória é algo que a gente consegue imaginar. Você consegue imaginar, sei lá, uma mosca voando no quarto e aí você imagina ali o caminho que ela está seguindo, como se fosse uma linha, Isso seria a trajetória ali da mosca, Esse é um conceito que a gente usa na teoria e que ele é fácil de explicar, fácil de representar em desenhos e tal, Então é fácil da gente imaginar esse conceito. E quando a gente vai para a mecânica quântica, esse conceito ele não se aplica mais, ou pelo menos ele não se aplica sempre. As partículas da mecânica quântica têm um comportamento mais confuso. Em alguns casos, em alguns experimentos, se você pegar a mesmo objeto, em alguns experimentos ele tem um comportamento que está de acordo com a noção de partícula, com a noção de trajetória, e tem outros experimentos que esse mesmo objeto vai se comportar de uma forma diferente, ou ele vai exibir características diferentes. E aí, nesses outros experimentos, o conceito de trajetória não se aplica mais. Então, algo muito confuso começa a acontecer, porque essa característica do objeto, a trajetória seria uma característica do objeto, A gente considera ela como uma característica do objeto. Só que no caso da mecânica quântica, ela se torna uma característica do experimento. Então, se o experimento, em alguns experimentos esse conceito se aplica, em outros experimentos o conceito não se aplica, Isso aí é a essência ali do que a gente chama de dualidade onda-partícula, Vamos entender isso melhor. Essa dualidade onda-partícula era algo que incomodava profundamente o Einstein, Quem apresenta esse conceito de maneira mais formal é o Niels Bohr. Então o Bohr, que ficou famoso lá pelo átomo de Bohr, ele diz o seguinte, ele vai falar que os fenômenos quânticos, eles têm descrição complementar. Ou seja, em alguns casos, alguns experimentos, a gente usa uma descrição corpuscular, ou seja, essa que está de acordo com a ideia de trajetória e com a ideia de partícula, Em outros casos, a gente tem que abandonar essa descrição e usar uma descrição complementar, que é a descrição ondulatória. Agora, essas duas descrições, elas nunca estão presentes simultaneamente, Ou a gente faz uma descrição, ou a gente tem uma descrição corpuscular, ou uma descrição ondulatória. Então isso é extremamente esquisito, A gente está falando que o mesmo objeto, em algumas circunstâncias, em algum experimento, ele tem um comportamento corpuscular, ou de partícula, e em outros experimentos ele tem comportamento ondulatório,
O ponto aqui, para entender bem esse argumento do Bohr, né, para isso não ficar tão estranho assim, é imaginar que, é entender que ele, na verdade, ele não está falando que o objeto é uma partícula em certas situações e em outras situações ele se transforma em onda. Ele não está falando isso, tá? Ele só está falando o seguinte, que a descrição que a gente vai usar para o experimento, então pensando no experimento como um todo, às vezes ela é corpuscular, considerando que o objeto é uma partícula, e em outras vezes ela é ondulatória, né? Isso já é estranho o suficiente, isso já era um problema assim, capaz de incomodar muitos físicos, principalmente o Einstein, tá? Então o Einstein vai começar a pensar em alguns experimentos, né, coisas que ele chamava de experimentos de pensamento, né, que seria assim, uma estratégia de tentar demonstrar como uma espécie de proposta experimental, né, usando uma proposta experimental, né, demonstrar que o argumento do Bohr, né, ou que esse princípio, né, que a dualidade onda-partícula estava errada. Esse incômodo do Einstein, ele é fácil de entender por que ele estava incomodado com isso, né, porque a gente está falando que o mesmo objeto, em situações diferentes, em experimentos diferentes, tem um comportamento que são duais, né, que são opostos. Então, isso aí é totalmente contraintuitivo. A gente parte, não só na física clássica, mas na nossa vida comum, a gente parte do princípio de que as características dos objetos são do objeto, né, e não da nossa forma de enxergar o objeto, né? Então, independente de que experimento você está fazendo, você imagina que se o objeto é uma partícula, ele vai ter comportamento de partícula. E na mecânica quântica não é o caso, tá? Então é fácil entender por que o Einstein se incomodava com essas questões, né? E aí o que o Einstein vai fazer, né? Ele vai tentar pensar em algum experimento que seria capaz de contradizer essa afirmação do Bohr, né, que é a base do princípio que é a base dessa dualidade onda-partícula, né? Então o Bohr diz que esses comportamentos, né, corpuscular e ondulatório, que essas características que são detectadas no experimento, características corpuscular ou ondulatória, elas nunca acontecem simultaneamente, né? Ou você tem uma descrição corpuscular, então em algum experimento você tem um objeto lá que é descrito como se ele fosse uma partícula, ou você pega esse mesmo objeto, coloca em outro experimento e aí nesse outro experimento ele pode ser descrito como se ele fosse uma onda, mas essas descrições elas nunca acontecem no mesmo experimento, tá? Então o experimento ele é ou ondulatório ou corpuscular e nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então essa ideia, princípio aí do Bohr, o Einstein vai tentar atacar isso daí. E o que ele vai fazer? Ele vai usar uma montagem experimental para fazer isso, que é famosa, né, que é conhecida como, a gente chama isso de experimento de fenda dupla, né? Então, o experimento de fenda dupla, ele é capaz de nos dizer, basicamente assim, o experimento ele pode nos dizer se um objeto, que a gente não sabe qual é a natureza dele, se ele é uma onda ou uma partícula, tá? É possível fazer isso. No experimento de fenda dupla, se você tem um fenômeno ondulatório, se o objeto é uma onda, então o experimento tem um determinado resultado. Mas se o objeto tem um caráter corpuscular, o experimento tem um resultado diferente, tá? Então a gente consegue diferenciar esses dois comportamentos. E aí o que o Einstein propõe? Propõe o seguinte, vamos fazer experimentos com elétrons. Então, ou elétrons, ou fótons, qualquer coisa que seja uma partícula quântica, que esteja no regime quântico, né? Então, partículas tipo essas, elétron, fóton, próton, sei lá, nêutrons, coisas desse tipo. Então você lança esses objetos, pode lançar um de cada vez, num aparato que é numa montagem que é essa de fenda dupla, tá? Que aparece aqui na imagem aqui. Então você lança um objeto nessa montagem, a fenda dupla, né, você tem ali um anteparo com duas aberturas, então essas são as fendas, e lá atrás vai ser onde o experimento vai ser registrado, tá? O Einstein diz o seguinte, se você faz um experimento desse tipo, e ao invés de deixar a fenda como ela está nessa figura, né, mas a gente pode substituir essa fenda por uma outra fenda, que é essa aqui que aparece agora, né, e a fenda agora ela tem uma mola ali acoplada a ela. E o que acontece, né? Quando a partícula passa por essa fenda, ela pode se chocar com as extremidades ali da fenda. E aí, se ela se chocar com a fenda, né, com a borda ali da fenda, ela vai fazer com que essa mola vibre. E isso vai indicar, vai ser tipo um marcador de que ela passou por aquela fenda. Então, quando você lança os objetos, você vai ter informação, segundo Einstein, né, você vai ter informação sobre por qual fenda o objeto passou. Isso aí tem uma cara de comportamento corpuscular, comportamento de partícula, porque você define uma trajetória. Você fala, olha, ele passou pela fenda 1 e depois bateu lá na tela, lá no fundo do experimento.
esse comportamento corpuscular, ele seria então registrado por essas molas. E aí o Einstein fala o seguinte: como a gente tem um experimento de fenda dupla, né, e esse experimento já tinha sido realizado com elétrons, o experimento de fenda dupla com a fenda fixa, né, sem as molas. Então esse experimento ele tinha sido realizado com elétrons e o resultado dele é isso daqui, ó, né, que é um padrão de interferência, é o que a gente chama de um padrão de interferência. Então os elétrons se distribuem na tela dessa forma quando as fendas são fixas. Agora, se a fenda for móvel, o Einstein achava o seguinte, que esse padrão ia permanecer, mas aí a gente ia ter então esse padrão que é característico de fenômenos ondulatórios. Então a gente ia ter o padrão característico de fenômenos ondulatórios, que ele ia se manter com as fendas móveis, mas a gente ia ganhar a informação de por qual fenda o objeto estava passando. E isso aí é uma característica corpuscular. Então no mesmo experimento ele teria característica corpuscular e ondulatória reveladas. Apesar disso ser algo assim extremamente criativo, né? Ele é um argumento que o Bohr posteriormente mostra que ele é errado, né? O Einstein de certa forma erra aqui, né? A previsão, a ideia dele de que ele seria capaz de saber por qual caminho o objeto passa e ao mesmo tempo, né, observar um comportamento ondulatório, né, ou seja, um padrão de interferência, essa ideia ela não corresponde ali com os resultados que a gente espera da mecânica quântica, tá? O Bohr vai fazer isso, vai fazer uma análise ali cuidadosa sobre esse experimento, né? E aí ele vai mostrar que quando você inclui essas molas têm que respeitar o princípio da incerteza, porque ela vai estar num regime quântico, ela vai ser sensível o suficiente para registrar, sei lá, o impacto de um elétron na borda da fenda, né? Então, essa mola ela teria que respeitar o princípio da incerteza e por causa disso, aí tem alguns cálculos que a gente faz que mostra que por causa disso o padrão de interferência desapareceria, né? E aí surge algo que é o seguinte, né? A ideia de que se você conhece o caminho por qual o objeto passa no experimento de fenda dupla, ou seja, se você faz um experimento em que você marca o caminho pelo qual o objeto está passando, esse experimento perde o padrão de interferência, ou seja, ele deixa de ser um experimento ondulatório e se torna um experimento em que o objeto tem um comportamento, tem características corpusculares, tá? Se você tira a mola e deixa a fenda fixa ali, aí o objeto exibe um comportamento ondulatório. Mas são experimentos diferentes, é isso que o Bohr vai explicar ali quando ele vai contra-argumentar, né, essa ideia do Einstein. Nesse vídeo que aparece aqui no card a gente discute isso em mais detalhes, tá? Esses experimentos de fenda dupla, essas alterações propostas pelo Einstein. Então, esse argumento do Einstein e a discussão com Bohr, ela aconteceu ali na década de 20, tá? Sobre a complementaridade, sobre essa dualidade onda-partícula. E aí o Bohr parece que ele convenceu ali tanto a comunidade científica quanto o Einstein de que esse argumento não era válido. Então, isso ficou, né, o Einstein perdeu essa discussão, né, entre aspas, assim, ele perdeu o argumento dele não era válido, né. Alguns anos depois, né, já na década de 30, 1935, o Einstein volta com uma outra ideia para atacar a mecânica quântica, né. Ele vai dizer o seguinte, ele vai usar uma noção que é muito importante, que é a noção que a gente conhece como o princípio da incerteza, né, e ele vai usar o princípio da incerteza para tentar demonstrar que a mecânica quântica é uma teoria incompleta. Esse argumento que ficou conhecido como, que o Einstein vai usar, né, que ficou conhecido como paradoxo EPR porque o artigo, né, em que eles apresentam essa ideia, ele é publicado por 3 autores, né, o Einstein, né, o outro chamado Podolsky e o outro Rosen, que eram 2 físicos mais jovens que trabalhavam com Einstein nessa época já nos Estados Unidos, já em Princeton, nos Estados Unidos. E o Einstein, então, quando eles publicam esse artigo, né, eles afirmam que a mecânica quântica é uma teoria incompleta, usando uma noção de que, né, teorias completas, né, usando a definição de que teorias completas devem descrever todos os elementos da realidade física. E aí, assim, o argumento do EPR eu já apresentei nesse outro vídeo que aparece aqui no card, tá? Então esse vídeo que é específico sobre EPR, né? Então se você quiser saber mais detalhes sobre EPR, dá uma olhada nele. Mas aqui, o que eu queria destacar é só o seguinte, né? O Einstein muda um pouco de estratégia, né? Ele, no início, né, na década de 20, ele queria mostrar que a mecânica quântica era uma teoria inconsistente, né? Que ela estava errada, né? Que pelo menos o princípio do Bohr lá de dualidade onda-partícula estava errado.
Agora, na década de 30, ele já vai querer mostrar que a mecânica quântica é uma teoria incompleta, tá? Que talvez, né, se a gente conseguisse, sei lá, pensar em outras variáveis que a gente não conhece hoje, talvez a gente poderia completar essa teoria, né? Ou poderia elaborar uma nova teoria que fosse mais completa do que essa. Acontece que o argumento do Einstein ele está baseado numa posição que é uma posição filosófica, tá? Que é justamente a definição do que é um elemento de realidade. Então, o argumento dele depende dessa definição. E essa definição, ele vai assumir, quando ele vai apresentar essa definição, ele assume uma posição filosófica. E aí esse artigo é publicado e ele tem um grande impacto, assim, na época. E aí, no mesmo ano, o Bohr escreve uma resposta a esse artigo. E na resposta, o Bohr vai argumentar contra essa posição filosófica que o Einstein e os colaboradores adotaram no EPR. Tá? Então, dessa vez, o Bohr não vai mostrar que, sei lá, as contas que o Einstein fez ou as previsões estavam erradas, ou, né, então a parte de experimental e de cálculos, ele não vai criticar isso, né? Ele não vai criticar esses aspectos do EPR, né? Eles não estão errados, né? Agora, ele vai criticar a posição filosófica adotada pelo Einstein, né? E a comunidade científica assim, dá um crédito para o Bohr, né, nessa discussão, e ele acaba realmente convencendo os físicos de que a mecânica quântica é uma teoria completa. É curioso que o Einstein ele não conseguiu atingir o objetivo dele, né, que era mostrar que a mecânica quântica é uma teoria incompleta com o EPR. Né? A comunidade científica não aceitou esse argumento. Mas a ideia que ele apresenta nesse artigo, né, que é tão genial que ele usa ali um conceito que hoje a gente chama de emaranhamento. Na época ele não tinha esse nome, tá? Ele não vai se referir a isso como emaranhamento. Mas depois isso ficou conhecido como emaranhamento, e o emaranhamento abre essa ideia, né, esse conceito de emaranhamento, ele é um conceito que acaba abrindo um campo de pesquisa dentro da mecânica quântica. Né? Assim, tem pessoas que dedicam, sei lá, a vida a estudar características de sistemas emaranhados. Né? E esses sistemas são muito importantes porque eles podem ser aplicados, por exemplo, na área de informação quântica. Né? Informação e computação quântica usam bastante essa ideia de emaranhamento. Né? Então, hoje, você tem um grande interesse sobre esse tópico de emaranhamento, e ele foi apresentado pela primeira vez nesse artigo do Einstein, né? Em que ele queria mostrar que a mecânica quântica era uma teoria incompleta. Então, até que ele não foi bem sucedido nisso, mas mesmo, né, quando ele não era bem sucedido, né, o Einstein, um dos maiores físicos que já existiu, né, mesmo quando ele não era bem sucedido, ele conseguia ali apresentar alguma contribuição para a física. Né?